Boa noite, meu nome é Andréa Helena de Souza Lazarino e hoje eu vim falar que o tema escolhido para o meu plano de ação de gestão foi as 3 etapas da observação de sala de aula. Mas e por quê? Porque eu acredito que o espaço da sala de aula é o local por excelência onde acontecem as relações do processo ensino e aprendizagem, onde os docentes e discentes fazem a magia da educação acontecer. Não há como falar em observação sem antes haver um relacionamento amistoso, colaborativo com a equipe gestora. É preciso criar afinidade, pertencimento, um clima favorável, e os professores precisam acreditar na intenção do pedagogo em querer contribuir, em ser mais um que veio para somar, para desmistificar que seja um momento de fiscalização ou punição, é só o mesmo blá blá blá. É preciso confiar, é preciso ter credibilidade no trabalho e na prontidão do pedagogo dentro da instituição escolar. E isso acontece quando se gera vínculo, quando se gera relações de trabalho prazerosa, de respeito. E são nos momentos de escuta, nas trocas de experiências, nos desabafos, nos momentos de descontração que este vínculo acontece, que essa parceria acontece. Por isso é fundamental o acompanhamento da hora-atividade, é onde tudo acontece, é o primeiro passo. É no agendamento da hora-atividade, que é a primeira etapa da observação, que acontece o momento dos combinados, o momento da escuta. Estamos ali para escutar sim o professor. Um momento para ouvir os seus anseios, as suas dúvidas. É um momento assim de sensibilizar, de se pôr no lugar do outro, porque não é fácil estar numa sala de aula. Não é fácil estar numa sala com 30, 40 alunos, né? E tudo é muito difícil, tudo é muito novo. E é nesse momento da hora-atividade, dessa escuta, que o professor sente a parceria, que o pedagogo está ali para somar e não para dividir e não para subtrair, né? É nesse momento da atividade que é agendado, junto com o professor, o dia, a aula, a turma que se precisa, qual é o ponto de atenção, o desafio daquele professor, que momento que nós podemos lá, professor, estar contigo para fazer uma observação de sala de aula, para a gente junto traçar estratégias, momentos de reflexão. Que dia, que hora, que aula para o senhor, professor, é bom que eu esteja lá um pouquinho lá para ouvir, para estar atento naquela realidade escolar daquela turma. Então é no agendamento da hora-atividade que faz o primeiro trato, o primeiro combinado. Por que nós vamos escolher o primeiro ano do ensino médio? Por que nós hoje estamos pensando no primeiro ano do ensino médio? Porque na realidade escolar no qual atuo, o primeiro ano do ensino médio é o ponto de atenção, porque são alunos que vieram de diversas realidades escolares, com defasagem de conteúdo, com problemas disciplinares, com várias situações, e vêm desembocar na nossa escola, que é a única escola de ensino médio. Então, gera muitas dificuldades, né? Dificuldade de aprendizagem, de relacionamento, dificuldade de frequência e até mesmo a questão das trocas de professores, porque geralmente quem pega os primeiros anos são os professores PSS, então sempre são professores novos, não tem uma continuidade. Então nós escolhemos fazer essa observação com os professores e com as turmas dos primeiros anos, para dar esse subsídio. Como o pedagogo pode ajudar com essas turmas a diminuir a questão da evasão, a diminuir a questão da reprova. Então vamos lá fazer então essa observação com os nossos professores dos primeiros anos do médio regular. Então nós marcamos o agendamento da atividade, nós escolhemos a turma do que é o primeiro ano e sentamos com
os professores com o professor e verificamos o que precisamos observar, quais são os aspectos que eu, pedagoga, tenho que ficar atento naquela observação. E vou lá e registro. E é bom saber, deixar bem claro, professor, que no momento da observação, eu não sou um participante, eu sou um espectador, eu estou apenas assistindo, eu estou apenas captando, eu fico num ponto estratégico para ver toda a sala, o que acontece naquela sala e principalmente aqueles aspectos que nós elencamos no dia da hora de atividade. Feito esse primeiro contato, esse trato, preenchidos os documentos desse acompanhamento de atividade, a gente aguarda o dia da observação de aula. No dia, na aula, no horário que o professor, juntamente com o pedagogo, fez esse agendamento. E o pedagogo, quando chega nessa sala, lembrando que a sala, a autoridade total é do professor. O pedagogo é um visitante, é um ser, é uma pessoinha que está lá apenas para verificação. Então, o pedagogo escolhe um local assertivo na sala, um ponto estratégico, onde ele vai observar tudo o que acontece na sala, principalmente os pontos elencados por ele e pelo professor. E anota no seu registro formal, na sua ficha, tudo que foi observado, os pontos de atenção, os pontos positivos, quais as ideias que de repente, as contribuições que o pedagogo acha ou achou que seria necessário ou assertiva para melhorar naquela aula. E esse documento depois é mostrado para o professor no dia do feedback, que também é agendado uma hora de atividade, né? E chegando no dia do feedback, o pedagogo tem que estar com um perfil de escuta, né? Onde ele vai junto com o professor e falar assim: o que você sentiu ao me ver lá na observação na sala de aula? E o professor vai relatar qual foi o sentimento dele ao deparar-se com o pedagogo em sala, o que ele sentiu da aula dele. E assim, a gente tem que estar aberto a ouvir o professor, a acolher as suas angústias, né? A gente tem que se pôr no lugar dele, porque estar sendo olhado e observado não é fácil. Mesmo que seja como parceria, não é fácil estar do outro lado. E como não é fácil nós observarmos e dar o feedback justo, né? Um feedback assertivo que veio para ajudar e acrescentar. No feedback, então, depois que o professor faz toda essa devolutiva ao pedagogo, o pedagogo, penso eu, né, que o feedback melhor, o qual eu uso com os meus colegas de trabalho aqui, é o feedback sanduíche, onde a gente começa com os pontos positivos. O que foi de positivo que chamou mais de atenção do pedagogo? É o momento de ele começar a sua conversa. Olha, professor, foi legal aquela dinâmica, foi legal você ter usado a sala de aula invertida, foi legal você ter feito o estudo de caso, eu achei legal a sua intervenção com aquele menino que estava causando um estresse ou causando desconforto com o colega, né? Porque quando a gente pensa em observação de sala de aula, tem vários aspectos, desde o clima escolar, a gestão de tempo, a questão de relacionamento entre os pares. Tudo isso é observado, mas sempre levando conta o que foi combinado previamente com o professor. Então, passando esses pontos positivos, se leva às reflexões. E aí, professor, o que você achou da sua aula? Você achou que atingiu o que era esperado? Os objetivos que você propôs para aquela aula foi alcançado? Você acredita que os alunos, de fato, conseguiram entender o objetivo da sua aula? E assim, como conversa, né? Sempre se pondo no lugar do outro, sempre abordando da forma que eu gostaria de ser abordada. É isso que eu levo com os meus colegas,
ser abordado, ser orientado da melhor forma possível. Porque na escola não tem superior, tem parceiros, e a equipe pedagógica e professor está no mesmo patamar de parceria. Terminando toda essa análise da aula, aí vem os questionamentos. Porque quando a gente pensa em primeiro ano do ensino médio, a gente tem que pensar nas metodologias ativas, que veio aí para ajudar nessa questão da aprendizagem, a motivar o engajamento dos nossos alunos. A questão das plataformas, e aí, professor, está usando a plataforma? Qual é a sua dificuldade? Quer que a gente agenda com as embaixadoras? E a questão das metodologias ativas, está com dúvida em alguma atividade? O que você acha de repente, usar o roleplay, as 4 estações? O que você acha? Então, propor também estratégia que vem para contribuir, né? E a questão também, principalmente, das avaliações externas, né? Que está chegando, está aí. Como que vamos trabalhar o SAEB com a nossa turma? Como que a gente vai fazer com que os nossos alunos tenham esse hábito da leitura? O que você acha, de repente, de pegar uma prova simular, uma prova que já foi aplicada, e aplicar um exercício de uma vez por semana com a sua turma, trabalhar o SAEB? O que você acha? Como você vem trabalhando? Sempre pondo para o professor a importância e sempre esperando e ouvindo o que ele tem a dizer. Não é questão de imposição, nós não estamos numa ditadura, não tem que ser engolido, tem que ser ouvido e respeitado. Eu penso que se o pedagogo tiver essa parceria conquistada com o professor, se o professor vê o pedagogo como mais um, dá certo.